Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Mais um conteúdo aqui no canal. Estamos aí fazendo uma série de vídeos sobre segurança pública. É um prazer poder contar com a sua atenção, com a sua companhia, ok? E se você puder e quiser nos ajudar com a sua inscrição no canal, ficamos extremamente gratos e felizes, ok? É muito importante também que você deixe o like e comente e compartilhe nas redes sociais. Assim, o algoritmo da plataforma vai entender que o conteúdo aqui produzido é importante e vai distribuir para mais pessoas. Lembrando que todo o conteúdo aqui do canal, ele é de livre distribuição. Então você pode compartilhar nas suas redes sociais de maneira direta também, não tem nenhum problema. O detalhe que a gente costuma falar aqui no canal, se gosta de bater nesse ponto, é que o canal busca incentivar você ao exercício pleno da cidadania, ou seja, despertar ainda mais no brasileiro o desejo de participar de assuntos, de temas importantes para toda a sociedade, ok? O assunto de hoje, dentro da temática da segurança pública, será focado na questão das armas. Com cuidado, com responsabilidade, nós vamos tratar aqui de um tema que é muito importante e tem que ser abordado de maneira séria, de maneira objetiva, tá certo? Quebrando determinadas narrativas falaciosas com relação a esse tema e, principalmente, dando a visão de alguém que opera diretamente segurança pública, ok? Então vamos lá. O Brasil e suas incongruências em relação às armas. O que nós queremos dizer é o seguinte: o Brasil é um país de dimensões continentais. Só para que vocês tenham uma ideia, o nosso território é de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Para ser mais exato, 8.515.767,049 quilômetros quadrados. Banhado por nada menos que 7.367 quilômetros de costa, ou seja, a nossa fronteira marítima. Mais de 7.000 quilômetros. Achou pouco? Então, veja o que nós temos de fronteiras terrestres. 15.719 quilômetros de fronteira terrestre. E aí, nós fazemos fronteira com 10 países, dos 12 da América do Sul. Se nós considerarmos a Guiana Francesa, que é um território ultramarino que pertence à França, nós fazemos fronteira com 11 países. Então, essa é a geografia do nosso país em relação à dimensão continental do nosso país e as suas fronteiras. Humanamente impossível policiar tamanho território de maneira total. As Forças Armadas exercem um papel importante no controle das nossas fronteiras. Mas, além delas, a nossa Polícia Federal também tem a sua responsabilidade justamente para tentar evitar que o tráfico de droga internacional e o contrabando de armas e munições sejam uma constante no nosso território. Então, já começamos entendendo que as armas que entram no nosso território são, em grande parte, armas ilegais. Armas que não têm uma origem definida e muito menos um comprador conhecido. Das autoridades, é claro. Mas vamos lá. Então, você tem um verdadeiro gigante pela própria natureza para controlar. Mais de 15.000 quilômetros de fronteira seca e mais de 7.000 quilômetros de fronteira marítima. Em algum ponto dessa imensidão de fronteira, nós teremos locais por onde o tráfico de drogas, e no caso do tema de hoje, do nosso vídeo, as armas. Então perceba, a grande questão é como cuidar desse colosso, desse gigante. O que fazer? Como fazer? Não é simples, não é algo tão simples, né, de nós resolvermos. É bem verdade. Então,
Diante dessa questão, diante dessa problemática, algumas soluções elas são levadas ao extremo, como, por exemplo, desarmar totalmente a população, como se esse fosse o grande problema. Mas vamos lá. Não é tarefa fácil, verdade, não é tarefa fácil cuidar dessa imensidão territorial de fronteira do nosso Brasil. Imagina um país tão grande e tão diferente como o nosso Brasil ser entregue aos cuidados de leis que não protegem seus cidadãos. Pensou? Pois é. Pois é, amigo. Essa é a realidade que vivenciamos na atualidade. O que nós queremos dizer é que a nossa legislação que trata da temática de armas, ela desconsidera, na sua totalidade, a proteção ou o direito à legítima defesa ou à defesa individual, pessoal do cidadão, levando o tema a ser tratado única e exclusivamente pelo Estado. Ou seja, o Estado passa a ser o senhor absoluto de proteger o cidadão. E aí nós temos que considerar vários aspectos. Um outro detalhe dentro dessa questão é que o tema é tratado como se fosse um tabu pelos defensores do desarmamento. Então, nem pensar em armas na mão do cidadão. Especialistas de ar-condicionado na área da segurança pública, pessoas que operaram jogando biloca no carpete do apartamento ou da sua casa, sei lá, ideólogos e toda sorte de ONGs, ONGs, que auto se declaram defensor de alguma coisa, vão bater contra a possibilidade do cidadão possuir ou ter pelo menos o direito a portar ou ter a posse de uma arma de fogo. Então nós temos uma legislação, nós temos regras extremamente rígidas, nós temos a questão ideológica, política, que dificulta ainda mais o acesso às armas no Brasil. Mas vejam só, com todas essas barreiras, não quer dizer que armas não cheguem nas mãos dos criminosos. E aí onde está o grande problema. Porque você tem uma população que tem que observar a legislação, você tem movimentos que se auto-intitulam defensores disso ou daquilo, que tentam de toda forma e fazem lobby junto a parlamentares, junto a autoridades, no sentido de que seja restringido ainda mais a possibilidade do cidadão, seguindo todas as regras, ter direito aí a ter a sua arma para proteção individual. As dimensões continentais do Brasil tornam o combate ao contrabando de armas e munições uma missão quase impossível de ser executada. Como nós mostramos, nós temos aí uma imensidão de terra para policiar, para cuidar. Nós temos uma imensidão de fronteira marítima e, evidentemente, que as forças armadas, tanto terrestres quanto a nossa Marinha do Brasil, terão imensa dificuldade de fazer esse controle, fazer essa vigilância. E, associado a isso, o baixo efetivo das nossas polícias também contribuirão para que não seja coberto ou policiado toda essa imensidão territorial. As forças policiais, a cada ano, realizam apreensões de grande quantidade de armas e munições. Agora, imaginem, é uma odisseia interminável as operações policiais para combater o contrabando de armas e munições no nosso Brasil. A entrada desse material bélico ilegal em nosso país é, muitas vezes, facilitada justamente pela imensidão territorial que nós temos. Então, quando a polícia descobre ou monta uma operação e consegue saturar determinada área ou local, os criminosos já mudam a estratégia e conseguem articular ou desenvolver novas formas de fazer com que esse material chegue no seu destino aqui no Brasil. Agora vejam um dado importante
que nós tiramos do próprio site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, prestem bem atenção a esses dados. É sempre bom a gente trabalhar com dados, né? Com números, para mostrar que as nossas forças policiais, elas estão operando sim. Elas estão dioturnamente, 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias do mês e os 365 dias do ano, operando e combatendo o crime, combatendo as armas ilegais. Então, em 2023, por dia, em média, foram apreendidas no Brasil 280 armas de fogo pelas forças policiais, federal, estadual e, claro, as nossas briosas guardas municipais. Então, um total de 2.800 armas de fogo apreendidas por dia no Brasil em 2023, somando um total de 102.425 armas de fogo apreendidas, ou seja, nós estamos falando de 102.425 armas ilegais, dos mais diferentes calibres, dos mais diferentes tipos de armas, fuzis, revólveres, carabinas, metralhadoras, submetralhadoras, pistolas e armas caseiras, armas artesanais. Tudo isso é fruto do empenho e da dedicação dos nossos policiais brasileiros. Agora vejam, com tudo isso, somado as 102.425 armas, no ano de 2023, certamente muito mais conseguiram chegar nas mãos de criminosos. O que nós temos que imaginar e nos preocupar é que nos últimos anos a quantidade de armas, usar a expressão popular de grosso calibre, começaram a se popularizar ainda mais nas mãos dos criminosos. E assim como eu, se você ficou curioso para saber quantos fuzis foram apreendidos, então veja só, 1.325 fuzis foram apreendidos no Brasil em 2023. Vou repetir, 1.325 fuzis. Ora, nós estamos falando de um arsenal que nem todas as polícias, ou a maioria das polícias do Brasil possuem. Então, esse foi o total de fuzis apreendidos. Claro, Rio de Janeiro e São Paulo lideram aí o número de apreensões desse tipo de armamento. Essas armas são as verdadeiras armas que matam. São as armas que estão nas mãos de criminosos. Pegar um caso isolado e querer jogar como sendo algo comum ou genérico, quando ocorre, por exemplo, onde um policial, de maneira, eu diria, imprudente, irresponsável, às vezes, utiliza sua arma de fogo e querer tratar isso como regra, ou mesmo um cidadão que tinha porte, tinha posse, e que exagerou, e cometeu um delito com arma de fogo, trazer isso como regra geral é analisar essa situação das armas de maneira muito irresponsável, eu diria. Então, as armas que matam a nossa população são armas ilegais. Armas ilegais, elas têm que sair de circulação, porque as armas ilegais, elas não estarão nas mãos do cidadão de bem. O cidadão trabalhador, o homem que cumpre com as suas obrigações, a mulher que cumpre com as suas obrigações, vai procurar ter uma arma legalizada. E nós sabemos que esse processo não é simples, não é fácil. Então, é interessante notar que todo esse arsenal é de origem ilegal. Pois armas legalizadas não são apreendidas pela polícia, via de regra. Exceções, cumprimento de mandado judicial, onde o cidadão, por exemplo, tem uma arma de fogo em casa. Então, se tem um mandado de apreensão, de busca e apreensão,
naquele momento, em alguns casos, a arma sim será recolhida e levada ao órgão policial. Mas a regra é, essas armas são de origem ilegal. Vamos deixar bem claro aqui, isso precisa ser dito. Arma em mão de criminoso é arma ilegal. Ah, mas essa arma foi comprada regularmente e foi parar na mão do criminoso. Olha, por mais que ela tenha sido comprada legalmente e regulada, todo o processo regulamentado, ao chegar na mão do criminoso, ela passa a ser uma arma ilegal, porque ele não tem direito a reportar e ter a posse daquela arma. Tranquilo? Então, os dados do Ministério da Justiça e da Segurança Pública são impressionantes e revelam o distanciamento da capacidade de reação do cidadão em relação aos criminosos. Então, a população tem uma baixa capacidade de reagir diante de ações criminosas. Traduzindo, o criminoso, ele tem praticamente 100% de certeza que sua ação não será impedida por um cidadão armado. Então, são pontos que nós precisamos levantar nessa discussão. Ok? Vamos lá, vamos continuar aqui analisando esses dados. Então, resumidamente, o cidadão trabalhador tem, com certeza, aí, muita dificuldade, ou terá a mínima, praticamente zero condição de proteger a sua vida e da sua família, porque ele vai estar desarmado. Certo? Ao passo que os bandidos armados estarão potencializando a sua ação delituosa. Isso aí é algo bastante grave. Um outro aspecto que a gente precisa ficar muito atento com relação à questão da segurança pública, e aí envolve várias ações delituosas, é o seguinte: a nossa legislação ela é benevolente com o criminoso. Só para você ter uma ideia, o criminoso que se dispõe a fazer leitura de livros na cadeia consegue até o benefício, né, de reduzir a sua pena por cada livro que ele venha ler. Então, é assim que a nossa legislação trata o criminoso. Agora, veja só, eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. O cidadão que tenta comprar uma arma de fogo, ele tem que se submeter a toda uma burocracia estatal. É uma burocracia hercúlea, assombrosa, para conseguir seu porte e posse de uma arma de fogo. É quase impossível, em alguns casos. Ok? Ele tem que provar muita coisa, ele tem que provar a real necessidade, ele tem que passar por exames, ele tem que fazer um curso de qualificação, vai gastar bastante dinheiro todos os anos para manter esse direito. Então muita gente desiste quando toma conhecimento do que precisa para conseguir ter um porte e uma posse de uma arma de fogo. Agora, isso não se aplica ao criminoso, que tem à disposição no mercado ilegal de armas e munições sem qualquer controle estatal a qualquer tipo de armamento, desde que ele tenha dinheiro para custeá-lo. Então, veja a disparidade e a desproporcionalidade desta situação. Aí, vamos agravar um pouquinho mais. A esquerda brasileira e os especialistas, e nesse bojo você coloca todos os logos, né, sociólogo, antropólogo, psicólogo, que defendem, não necessariamente pelo fato de que ser um psicólogo, um antropólogo, um sociólogo vai defender o absurdo de você não ter o direito de se defender. É apenas para a gente exemplificar, porque muitas dessas pessoas ostentam esses títulos, certo? Então, políticos da esquerda e movimentos de esquerda, etc., e ONGs ligadas à esquerda, eles fazem campanha contra qualquer ação para tratar o criminoso como criminoso.
Não é redundância. É isso mesmo que eu estou te falando. É impressionante. Baixa uma rápida pesquisa aí na internet, no Google, que você vai ver como ele se comporta em relação ao tratamento que tem que ser dado ao crime e ao criminoso. É uma realidade. A mais recente investida deles foi com relação à saidinha temporária de presos em datas especiais. Então, não foi diferente. Eles ficaram do lado de quem? Do lado dos criminosos, dos detentos. Né? Pouquíssimos políticos de esquerda votaram sim pelo fim da saidinha temporária. Então, presta muita atenção nesses detalhes. Eles fazem a grande diferença na hora de você escolher o seu deputado federal e o seu senador. Então, as verdadeiras armas que matam, que causam medo à população, que são utilizadas para a prática de crimes, são armas que estão nas mãos de criminosos. São armas ilegais. Você pode dizer, mas é aqueles crimes que acontecem com pessoas que tinham porte, que tinham posse. É evidente que acontecem. Nós não estamos negando isso aqui. Para isso, defendemos sempre a aplicação e o rigor da lei, porque possuir uma arma, portar uma arma, exige da pessoa um elevado nível e grau de responsabilidade. É tanto que uma pessoa deve ser qualificada, treinada, para poder fazer uso de uma arma de fogo. Porque a partir do conhecimento suficiente que ela adquire num curso de formação, conhecimento técnico, ela vai ver o nível de responsabilidade que é fazer uso de uma arma de fogo. Então, é muito importante a gente observar esses detalhes. Mas é evidente que a arma de fogo não é um produto qualquer. É isso que a gente está enfatizando aqui. E nesse aspecto, portar e possuir uma arma requer qualificação. Ok? Não vamos ser irresponsáveis de pensar que ter uma arma de fogo na sua cintura, dentro do seu carro, é algo que você deve tratar com irresponsabilidade. Muito pelo contrário. Vai exigir de você qualificação e elevado nível de responsabilidade. Ok? Porque não é um produto qualquer. A questão da arma de fogo. Então vamos continuando nossa análise aqui. Eu quero considerar com vocês alguns pontos. É o seguinte. Uma pessoa tem um direito fundamental à defesa pessoal, à sua defesa, a defesa de terceiros em alguns momentos. E para exercê-lo se faz necessário os meios para... Se você não tem os meios para se defender, você não terá como se defender. Isso é uma realidade. Não tem como você fugir disso. Então, você só consegue se defender se você tiver os meios necessários para sua defesa. Ok? Então, a defesa, aí aqui a gente vai voltar para o que os movimentos dos especialistas e o pessoal da esquerda defendem, né? Que o Estado deve ser o único responsável por proporcionar essa defesa. Aí tem um grande, importante detalhe para que a gente possa analisar. É o seguinte, a defesa oferecida pelo Estado, ela é uma defesa geral, genérica. Ela não é uma defesa, vou defender Joãozinho, Antônio, Manuel, não. Ela é uma defesa para todos. Porque é impossível você colocar um policial em cada bairro, policiamento em cada bairro, em cada rua, em cada esquina. É humanamente impossível. O Estado não tem condições de oferecer isso. Então, concentra-se o policiamento ostensivo em uma central, né, os famosos 190, que daí despacha o atendimento para as viaturas da Polícia Militar. Concentra-se o atendimento em uma delegacia, para a partir daquele atendimento ser gerado uma investigação e etc, etc.
Então, essa é a forma como o Estado fornece segurança pública. Então, quando você tira a capacidade do cidadão se defender e deixa tudo na mão do Estado, você está deixando a população totalmente sem condições de se defender. Está retirando um direito. E isso não falam. Isso aí não falam. Né? Levam para aquelas narrativas, tentando levar para algo, um pseudo-pacifismo, né? Então, assim, a defesa inicial fica a cargo da pessoa, é isso que você precisa entender. A defesa inicial, ela tem que ser do indivíduo. Essa é a questão central, que é ignorada pelos pseudos pacifistas de plantão. Essas mesmas pessoas que muitas vezes defendem o desarmamento total e restrito, andam rodeadas de segurança armados. Percebe a incongruência? A forma como eles muitas vezes falam e agem totalmente diferente. Então, o que nós estamos mostrando aqui é que é possível, aliás, não é nem que é possível, deve-se oferecer ao cidadão o direito de ele optar por ter ou não um melhor aparato de defesa pessoal. É uma escolha individual. A pessoa não é obrigada a possuir nenhuma arma de fogo, nem nós estamos incentivando aqui que as pessoas deliberadamente possam ter arma de fogo. Muito pelo contrário. Defendemos e sempre falamos isso quando somos convidados para tratar desse tema, que as pessoas que desejem, né, ter uma arma de fogo devem passar por um processo de formação, dado o elevado nível de responsabilidade que é ter a posse e o porte de uma arma de fogo. Agora, negar isso ao indivíduo também é negar a possibilidade dele se defender. Então, a defesa primária, ela é do indivíduo. E a defesa secundária vai ser do Estado. Não há como ser diferente, porque o Estado não é onipresente. Na situação, quem está é a pessoa, é o cidadão, e não o Estado. O Estado sempre chegará atrasado. Vou repetir. O Estado, em matéria de defesa, sempre estará atrasado. Ok? Porque a demanda é muito alta, é impossível. É impossível. Então, quando falamos de armas, e aí é muito importante, armas que matam, vou repetir, elas estão nas mãos dos criminosos. Queremos dizer que os integrantes das forças policiais, certo? Grave bem isso. Os integrantes das forças policiais, os CACs, os vigilantes e qualquer outra pessoa que possua porte e posse de arma, e aí tem os juízes, tem os promotores, defensor público, auditor, ou seja, aqueles cargos públicos que dão o direito a ter o porte e a posse de uma arma de fogo, tem por finalidade, né, objetivo proteger a si e a outro. Então, não é finalidade dessas pessoas que eu citei aqui, os policiais, guardas municipais, vigilantes, CACs, ou um promotor, um juiz, né, ou uma pessoa que tenha conseguido, depois de muita luta, né, de uma verdadeira batalha, conseguido ter o direito a portar e ter a posse de uma arma de fogo, a finalidade dela não é utilizar essa arma para agressão, mas sim para defesa. Ok? Sendo utilizada, na grande maioria dos casos, em legítima defesa. É muito importante que se diga isso. Há exceções? Sim. Há pessoas que violam essa regra? Sim. Mas, na grande maioria dos casos, essa arma é utilizada para legítima defesa. Então, toda exceção não deve ser considerada e pautar a regra geral. É muito importante a gente pensar dessa maneira. Olha só, as exceções, como eu estou falando aqui, de pessoas que cometem
excessos, erram na utilização de uma arma de fogo, ela não deve pautar a regra. Porque se assim for, se o mau uso de uma arma de fogo pautar essa regra, nós estaremos tolhendo o direito básico de uma pessoa se defender. E a nossa legislação ela é muito rigorosa. E tem que ser. Então, a pessoa tem todo um trabalho para conseguir ter o porte e a posse. Quando ele viola essa possibilidade de permanecer, então ele desconsiderou, né, todo o trabalho que ele teve para conseguir ter o porte e a posse da sua arma. Vai aí sofrer o peso da lei, a aplicação da lei. É isso que a gente defende. Bem, eu acho que nós podemos encerrar por aqui, por hoje. E lembrando, se você tiver algum tema e gostaria de trazer, né, para que nós pudéssemos falar aqui no canal, fique à vontade, deixe aí nos comentários tema que você gostaria de ser tratado na área da segurança pública. Ok? Forte abraço. A Eterna abençoe a todos vocês, todos nós, que possamos ter dias melhores, mais tranquilos e de paz no nosso Brasil. Até o nosso próximo encontro.